Boa tarde, pessoal. Iniciando aqui a coletiva com o técnico Vinícius Bergantin. Primeiro a gente vai fazer as perguntas dos colegas que enviaram no grupo e que não puderam comparecer. O Guilherme Margalhães, da Gazeta Web, perguntou: Boa tarde, Bergantin. São muitas saídas do elenco até aqui. Isso tem afetado muito o dia a dia e o clima entre os jogadores? Boa tarde. É lógico que a gente cria algum laço com o jogador com a entidade, com o clube. Nunca é legal, às vezes, a gente dá esse passo, mas a gente sabia que em determinado momento poderia ter essa reformulação. Infelizmente veio, né, algumas desclassificações e o mês de abril nos dá esse momento, né? Mas os jogadores, né, lógico que tem uma despedida ou outra, mas os jogadores estão trabalhando forte, né, com um elenco mais enxuto, a gente consegue dar uma atenção melhor. É bom também para os atletas que estão em transição, voltando do DM, então é ruim por um lado, mas facilita sim o trabalho de campo com um elenco mais enxuto, mais direcionado. O Pedro Acioli, da Nova Rádio Jovem, perguntou: Boa tarde, Vinícius. Como está sendo decidida essa reformulação do elenco? Você está participando de maneira efetiva? E quais posições você acredita que precisam de mais reforços? Sim, a gente constrói sempre junto aqui com a diretoria, né? A gente senta, discute as carências, as características. A gente tem uma chance agora de ter um mês para trabalhar, né, com os dois jogos da Copa do Brasil. E, para ser sincero, a gente está olhando todas as posições, né? A gente sabe que, né, o CSA teve, né, um começo de ano de turbulência, uma preparação difícil, uma sequência de jogos que praticamente você não conseguiu treinar, então você mal recuperava, já tinha jogo. Infelizmente, alguns resultados não foram, né, o que a gente desejava, mesmo antes de eu chegar aqui. Então, a gente está aproveitando agora para dar um norte maior, né, de treinamentos, de características de atletas que podem chegar, para a gente não só, né, buscar duas grandes apresentações da Copa do Brasil, mas preparar o time para o restante do ano, que é o que interessa, que é a Série C. O Evandro Lopes, do canal Eternamente Azulino, mandou: Boa tarde. O torcedor anda muito preocupado em questão dos reforços que não chegam, principalmente com o meia e com o centroavante. Como é que você vê essa questão? Olha, a gente tem que ter bastante coerência, realmente são posições importantes, né, num modelo de jogo, mas se a gente falar em reforços, chegaram vários reforços antes do jogo do Brusque. Aí a gente já vê essa qualificação do elenco para a Série C, lógico que deu para aproveitar para o jogo do Brusque, para a sequência da Copa Lagoas e da Copa do Nordeste. Mas se a gente lembrar, chegou o Luiz Felipe, chegou o Talhari, né? A gente está olhando esse mercado, né? Não podia ainda ter nenhuma dispensa, né? A gente sabe que tem-se uma certa urgência, mas a gente tem praticamente dois jogadores por posição. Realmente a única posição que não tem, que outros jogadores podem fazer, é o meia, né? Dessa característica. Então a gente está olhando com bastante critério, não é uma posição fácil de se contratar, a gente está buscando não só o perfil correto, mas com um histórico nos últimos 2 anos, né? Seja de ter disputado a divisão ou de ter uma minutagem, né, com um número de gols, de assistência, né, com bastante coerência. Então a gente já queria estar com todo mundo aqui, mas ao invés de contratar por contratar, eu acho que a gente viu, né, teve ótimas contratações aí, né, do Talhari, o Luiz Felipe, o Ednei, o Foster, o Moisés, o Juan. A gente qualificou muito o grupo com os atletas que já estavam aqui, e esse é o perfil, né, que a gente busca para a sequência. O Júlio César Oliveira, da Pajussara FM. Professor, como é trabalhar no ambiente, no dia a dia, sem ter um diretor de futebol por enquanto? Olha, a gente está bem ajustado, né, com o presidente, com o Jadson, que está à frente aí das negociações, do dia a dia. A gente, óbvio que às vezes assume alguma coisa a mais como treinador, mas isso, né, eu já
a gente já está acostumado. Ora, o preparador físico nos alerta de alguma coisa, conversa, né, com o Jadson que está à frente ou outro. Está sendo uma relação de muito respeito, muito saudável, sempre respeitando, né, o que o clube pensa, respeitando ele respeitando as ideias dentro do modelo de jogo. Então, com muito respeito, está sendo bastante saudável essa relação. Para fechar as perguntas aqui do grupo, Jorge Félix da Alpafute e Mancha Azul Curitiba perguntou: boa tarde, Vinícius. Qual a estratégia para que o elenco reformulado possa, o mais breve possível, desenvolver dentro de campo a sua filosofia e o modelo de jogo apresentado por você? Esse intervalo até os jogos da Copa do Brasil seria favorável para o entrosamento da equipe? É sempre bom, né, a gente ter um tempo para treinar, um tempo para equilibrar fisicamente, para os jogadores do DM saírem e virem em condições de fazer os treinamentos. Até o jogo do Asa eu tinha conseguido fazer 4 treinos, né, treinos táticos parados, a gente fez muitos, mas treinamentos coletivos, que você faz um 10 contra 10, a gente tinha conseguido fazer apenas 4 nesse tempo todo, e foi antes do jogo contra o Brusque. Então já teve uma resposta, teve um entendimento muito bom dos atletas. Agora com o espaçamento entre os jogos da Copa do Brasil até o primeiro jogo, a gente ainda tem 8 dias, depois a gente vai ter 2 semanas e pouco até o jogo da volta, e aí com a preparação para a Copa do Brasil vem sendo obviamente a preparação para a Série C. Isso é muito importante, né? Você trabalhar, você fazer todos os trabalhos táticos, técnicos, físicos, equilibrar o grupo. Eu cheguei a dizer internamente para os atletas que o mês de abril tinha que ser o mês mais importante para a gente no ano, que é o mês que a gente vai zerar muitas coisas de departamento médico, de transição, de desequilíbrio muscular, de desequilíbrio de treinamento, né? E para que a gente, né, se prepare bem em abril e colha os frutos depois, com uma Série C com jogos só de finais de semana, a gente consegue individualizar bastante os treinamentos, caprichar bastante na logística, na preparação, para que a gente tenha um grupo equilibrado em condições de render para a gente buscar o acesso na Série C. Bergantin, boa tarde. Gostaria que você falasse, em primeiro lugar, sobre o adversário da Copa do Brasil, né? Muito embora você esteja falando também dessa projeção aí já de tempo com relação à Série C para treinamentos. Porque muito se fala que quando chega numa etapa como essa, a Copa do Brasil ela passa a ter um nível de adversários mais forte, né? São apontados até como favoritos, né? Então, o adversário do CSA, muita gente até, conversando com torcedores, eles chegaram a gostar mais do Inter do que qualquer outro time de melhor expressão no momento hoje no futebol brasileiro. Como foi receber o Internacional como adversário? Olha, o CSA é um clube grande, né? Está vivendo um momento de reformulação, de retomada no mercado. Às vezes a gente se pega, né, no resultado cru do jogo. O Inter foi bem superior ao Caxias, principalmente no segundo jogo. É uma equipe grande, é uma equipe que está jogando Libertadores, é uma equipe que vem com uma sequência de elenco, é de um calibre altíssimo, está se reforçando também. Então, se tem alguém favorito nesse confronto, não é diminuindo a nossa capacidade, né? Não é diminuindo o tamanho nosso no confronto, mas a equipe favorita é o Inter. A gente tem que deixar bem claro isso, né? Em momento nenhum aqui a gente comemorou, até porque todos os outros 16 adversários eram de Série A, né? Por mais que alguns adversários não chegaram na semifinal do seu estadual, não chegaram na final do estadual, foram desclassificados, mas são adversários de Série A que usam em algum momento o estadual como, eu não diria como um laboratório, mas como um experimento para a Série A, que é o que importa de verdade. Óbvio que, né, o Curitiba queria ser campeão estadual,
o Corinthians queria ser campeão estadual, o São Paulo queria ser campeão estadual, mas todos os adversários que eles vão enfrentar nessa fase, todos, na minha opinião, tá? Todos os 16 equipes do pote 1, eles são favoritos. E o nosso confronto não é diferente. A gente tem que encarar com a maior responsabilidade, naturalidade, não fugir da responsabilidade do jogo, né? De que é possível, né, você fazer 2 excelentes jogos, concentrados, e buscar sim uma classificação. A gente não é que a gente coloca o adversário como favorito, é que a gente já aceita alguma situação negativa. Pelo contrário, nós estamos trabalhando muito, estudando o adversário, recuperando os atletas, montar a melhor estratégia possível para a gente, se possível, passar sim de fase na Copa do Brasil. Mas a gente não pode se achar ou colocar alguma coisa na cabeça de que o Inter está numa fase ruim. Ele ficou fora do estadual, mas vem num segundo semestre do ano passado muito bom, fez um estadual muito bom, tem um elenco muito forte, um treinador de primeira categoria. Então a gente, né, vai com maior humildade buscar a nossa vaga, mas sabendo que o favorito é o Inter, sim. Professor, boa tarde. Eu queria que você fizesse uma avaliação desses primeiros dias, né, dessa primeira semana, desde que vocês... Oi. Desculpa aí. Uma avaliação de como tem sido esses primeiros dias, desde quando vocês deixaram, né, de jogar oficialmente para esse momento de preparação, jogadores saindo, expectativa da chegada de alguns. Como é que tem sido esses primeiros dias na sua avaliação? Olha, está sendo muito positivo. Tá? Os jogadores estão treinando muito, a gente aumentou a carga de treinamentos, a gente está tendo conversas diretas com o grupo e com os jogadores numa conscientização geral, que a gente não pode se contentar com o que aconteceu até agora. Teve sim um ambiente muito positivo na Copa do Brasil, né? Toda a turbulência que o clube vem passando desde o ano passado, ela foi paga, né? O recibo, a conta veio, né? Na Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste, e sequentemente na Copa Lagoas, mas a gente não pode agora achar que está tudo errado, mas a gente tem que ser crítico em dizer que não foi bom, né? Realmente não foi bom o que aconteceu até agora, tirando a Copa do Brasil. Porém, a confiança nos jogadores, ela é muito grande, desde que eles tenham realmente essa postura, né, de altíssimo profissionalismo, de se comprometer com o CSA, de buscar uma melhora agora num tempo que pede, que não temos jogos, que a gente tem um tempo para trabalhar, de recuperar mentalmente também os atletas, né, porque era um jogo em cima de jogo, não teve praticamente nenhum jogo que a gente poderia falar assim, olha, esse jogo aqui, se a gente empatar, ele não muda nada na classificação. Não, todo jogo era uma decisão, Coruripe, Tunaluso, clássico, e sempre vinha com uma carga muito grande. A gente tem que estar preparado para isso, mas a gente está tendo que ajustar praticamente tudo, né? A carga de treinamento, a abordagem com os atletas, a questão de disciplina, cobrando deles a consciência, né, no extracampo, né, na alimentação, no sono. Então a gente está retomando, né, está recalculando aí esse momento para que a gente tenha um profissionalismo de altíssimo nível, porque a gente está num clube de cobrança, de torcida, que tem grandes objetivos esse ano, e que a gente tem que fazer algo a mais. O que a gente fez até agora não foi o suficiente. A gente tem uma oportunidade agora no mês de abril de conscientizar mais os atletas daquilo que a gente está vivendo, das nossas responsabilidades, de se cobrar para que a gente, né, tenha uma boa apresentação na terceira fase da Copa do Brasil e se preparar da melhor maneira possível para o início da Série C. Vinícius, 8 jogadores já deixaram o grupo, né? O último foi o João Felipe. Você já está emprestando o Dedé, está emprestando o João Vitor, não sei se mais alguém.
Mas você falou que o grupo está enxuto, e eu me recordei que pode até faltar algum nome, mas que o Paulo César, o Everton Silva, o atacante Juan, o Rafael Foster, né, o Ednei, foram jogadores que, principalmente esses dois últimos, os outros já vinham, né? Mas esses dois últimos chegaram, tiveram problema de lesões. Qual é o quadro desses atletas? Eu sei que você não é o médico do clube, mas a gente ainda não teve a oportunidade de falar, principalmente com o Dr. Fábio Lima, mas desse grupo que eu citei, mais alguém já voltou a trabalhar com você durante essa semana? A gente ficou sem essa sintonia de informação durante esses últimos dias. Não, claro, a gente pode passar assim. O PC e o Juan pode demorar um pouco mais ainda, a gente aguarda até o final dessa semana para ver se eles voltam a fazer o trabalho de transição e voltar com a gente. O Ednei e o Foster estão voltando a treinar com a gente amanhã. O Everton ainda precisa um pouco de tempo, a questão da mão dele. E eu acho que é isso. São atletas assim que, lógico, que o grupo está enxuto, mas como eu disse, tirando a posição de meia, né, óbvio que tem outros jogadores que podem fazer essa função. Por exemplo, o Tagliari já jogou como segundo atacante, como meia comigo. O Thiaguinho pode fazer essa função, o Robinho pode trabalhar também como segundo atacante ali, o Iago pode fazer essa função, mas em todas as outras posições nós temos pelo menos 2 jogadores por posição. Fica enxuto, a gente está no mercado, a gente está buscando o perfil certo, a gente tem sim uma urgência, mas a gente não quer trazer por trazer, né? A gente entende, né, que vai ter um desafio no Beira-Rio gigantesco, que a gente precisa de munição, mas antes de contratar por contratar, a gente está sendo bem criterioso, tá bem alinhado com o presidente, com o Jadson, e vai buscar jogadores que, como a gente trouxe antes do Brusque, que infelizmente alguns tiveram problema de lesão, mas foram de total convicção nossa que iam ajudar, como ajudaram já Ednei, Foster, Moisés, Tagliari, e assim vai. A vida do jogador, né, do treinador, sempre é de muitos altos e baixos, né? O futebol por si só mostra isso. Uma hora ganha no Brusque, se classifica, depois é eliminado pela Copa Alagoas. Algum momento da sua carreira você já viveu algo parecido com o que tem sido aqui nesse início de CSA, desde quando você chegou? Se não, como é que tem sido para você também absorver esse momento do clube? O que tem sido de aprendizado também para você durante esse período? Olha, está sendo um aprendizado muito grande para mim. Sim, momentos que eu jamais vou esquecer. A primeira grande momento de explosão no Rei Pelé, após a nossa classificação com o Brusque. Depois vem, né, a pancada na Copa Alagoas. Mas eu costumo dizer que a gente não é o melhor do mundo após a classificação com o Brusque, e a gente também não é o pior do mundo. O que a gente precisa ter no futebol, e é uma coisa que eu acredito que, né, quando você está num time de massa, quando você está num time grande como o DCSA, às vezes você tem essa turbulência, ela tem que ir até certo ponto. Ela te faz ficar mais atento a detalhes, em todos os sentidos do clube, como treinador, como comandante. Mas você jamais pode perder a convicção no trabalho, na linha de trabalho que você tem, nas características de contratações, na abordagem com os profissionais, e os profissionais de qualquer área, sejam jogadores, sejam o pessoal do departamento médico, de você dar confiança, porque temos excelentes profissionais aqui. Eu costumo falar que toda aquilo que o CSA viveu aqui, né, com todo respeito até a minha pessoa ou a qualquer outra pessoa aqui que eu fale algum departamento agora, se você tem aqui um Guardiola na minha situação, ele ia estar sofrendo demais. Se você tem, né, o médico da seleção brasileira aqui, ia ser muito difícil. Se você tem o fisioterapeuta da seleção brasileira aqui, ia ser difícil. Aqui nós temos excelentes profissionais, né, o Dr. Fábio, o Afonso, né, o pessoal da análise. Então, o que o clube carregou do ano passado para cá, beira, né, uma coisa até desumana. Não quero ser... É até demais essa palavra, mas eu quero deixar bem claro, porque jogadores se apresentando no começo de dezembro,
outros no meio de dezembro, outros depois do Natal, para você jogar dia 5 de janeiro uma decisão da pré-Copa do Nordeste. E aí você trazendo de 5 de janeiro até final de março, acho que 27 jogos em 3 meses, ou mais, se não me engano, foi mais ou menos isso. Então, assim, é impossível de você treinar, é impossível de você fazer individualizar treinamentos, fazer treinamentos de campo aberto, você mais recuperava, ajustava com quem estava em condição. Então, assim, é muito difícil. Eu estou aprendendo muito, mas estou buscando manter a minha linha de trabalho, a serenidade, cobrar os jogadores, cobrar os profissionais, ser cobrado também faz parte, mas seguir na convicção que a gente tem que o trabalho de campo ele tem que ser muito forte, o profissionalismo ele tem que ser muito forte, a disciplina e botar na cabeça que o jogador ele é atleta hoje, não só as 2, 3 horas de treinamento, mas ele tem que ser atleta às 24 horas por dia, e assim você vai construindo um ambiente favorável, um ambiente de altíssimo profissionalismo, que você fica mais perto de vitórias e sucesso. Aí você consegue, né, transformar, colocar um DNA, uma essência de altíssimo nível de trabalho que vai te trazer resultado a médio e longo prazo. O curto prazo eu já sabia que ele ia ser de um fogo enorme, né, que ia ser complicado. Como você disse, a palavra aprendizado ela fica, mas a gente não pode se escorar. Né? Ah, é porque eu não tive a pré-temporada, porque eu cheguei em cima da hora, porque eu machucou muitos jogadores. Não, quem dá a resposta para a gente é quem está em campo. Então a gente vem cobrando muito, né, todos os departamentos, mas principalmente os atletas, para treinarem forte, treinarem firme, viver como atleta, né, as 24 horas por dia, para que a gente, a médio e longo prazo, tenha de volta o CSA, pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro. Indo até suas origens, principalmente, a gente tem 2 coisas no futebol paulista nessa final. Primeiro, Bruno Mezenga, passou por aqui, os gols que ele marcou não foram válidos aqui. Né? Terminou a temporada sem nenhum gol vestido da camisa do CSA. O jogador troca de clube, está lá no Água Santa e termina como um dos principais artilheiros aí do Campeonato Paulista, fazendo gols num time poderoso que hoje é o Palmeiras. E eu gostaria que você falasse sobre esse assunto, assim, de um jogador às vezes não dá certo aqui, mas dá certo em outro ponto, e desse Água Santa, né, que está enchendo os olhos, né, de todos que acompanham o futebol brasileiro. Olha, para você chegar numa situação que o Água Santa está chegando agora, com chances reais de título, com não só o Mezenga, mas grandes referências, né, seu treinador, ali vários jogadores, você tem que ter, mais uma vez, eu vou repetir essa palavra aqui, você tem que ter convicção. Tá? Eu tenho certeza que o Mezenga, ele não esqueceu de jogar bola aqui no CSA. Foi alguma fase, né, na sua carreira que não só a fase dele estava ruim, eu acho que o clube também estava vivendo uma turbulência muito grande e isso acaba afetando todos os setores. Então, eu acho que a gente não pode perder a convicção. A gente entende a cultura de que, às vezes, poxa, o jogador fez um jogo ruim, o jogador não é uma máquina, o jogador, às vezes, ele erra, acontece. Mas você tem convicção que ele é o cara nas características, no potencial que você confia, segue, olha no olho, dá confiança, cobra, trabalha com ele, que é a tendência, né? Poucas vezes eu vi dar errado quando acontece essa convicção, com trabalho, com verdade. E eu acho que o Bruno Mezenga, um jogador que eu já enfrentei várias vezes, sempre com um poder de fogo muito grande, aqui não teve esse sucesso, né? A gente busca algumas informações, o menino que está no Juventude, o Rodrigues, também muito contestado, hoje, se não me engano, está indo para o Grêmio. Então, assim, às vezes a falta de convicção te faz mais errar do que uma atitude calorosa ali de dispensa, de impaciência. Então, eu acho que, né, eu acho que onde a gente tem muito a ganhar
é se a gente se abraçar nessa convicção e seguir, porque os jogadores têm qualidade, demonstraram nos jogos mais difíceis o seu melhor futebol. CRB, primeiro tempo contra o Sport, jogo contra o Brusque, eles demonstraram sempre em altíssimo nível que eles têm muita coisa a dar. Então a gente tem que confiar, tem que ter convicção, trabalhar para melhorar o que vem acontecendo até agora e a partir daí colher os resultados. Eu acho que não tem mágica, não tem segredo, não tem nada. É a gente confiar no nosso elenco, trabalhar de verdade, ser honesto, verdadeiro com eles, cobrar bastante e a partir daí se aproximar das vitórias, da classificação, do acesso para a Série B. O Água Santa é fortíssimo, né? Eles vêm colhendo isso, né, com uma calma. O início do Água Santa também não foi tão bom. Se não me engano, com 5 jogos, acho que eles tinham 3 pontos. Para o Paulista é complicado, porque são 12 jogos. E aí você começa a fazer conta. Faltam 7 jogos e eu preciso ganhar 3, pelo menos, para não cair com os 12 pontos. E acho que depois desse 5º jogo, eles engataram uma sequência aí de 3, 4 vitórias. Perderam para o Palmeiras, vitórias de novo. Aí, semifinal, quartas de final, final. Eu acho que você tem que seguir com essa linha de trabalho. Um exemplo, outro grande exemplo aqui, né, do Nordeste, Fortaleza. O ano passado estava em último, muito contestado, né, os jogadores, o treinador, teve-se a confiança do presidente em manter, em ter convicção no trabalho, terminou que eles terminaram na Libertadores. Né, hoje, acho que saíram fora agora da Copa do Nordeste, mas sempre estão ali, semifinal, final de estadual, bom Campeonato Brasileiro, manutenção de elenco, manutenção de treinador, convicção no trabalho. Eu acho que isso é um aprendizado para todos nós, para a gente saber qual linha de trabalho que a gente vai seguir. Óbvio que a gente corrigir 10, 20% de um lado para outro, legal. Agora, se toda vez a gente tiver que mudar 80% da rota, a gente vai estar sempre debatendo aqui e não vai estar saindo, não vai ter sucesso desportivo e vai ter sempre uma turbulência interna. Sou coletivo encerrado.